Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Digas Tudo. Hoje a gente vai ter uma conversa com o Luiz, que é formado em nutrição e hoje trabalha com a pesquisa de um fitoterápico que muita gente conhece, que é o chá verde, e relaciona com diversas doenças presentes no nosso dia a dia. Seja muito bem-vindo, Luiz, se apresenta pro pessoal e fala um pouco do seu trabalho para a gente conhecer melhor sobre essa pesquisa que você faz. Olá pessoal, eu sou Luiz Ladeira, sou pesquisador aí de Viçosa, faço minha pesquisa de doutorado no departamento de biologia e estou aqui hoje para conversar com vocês. Você estava contando pra gente que sua pesquisa envolve, então, os efeitos do chá verde em quais doenças mesmo? Qual que é a linha de pesquisa especificamente? Eu estudo os efeitos do chá verde em doenças metabólicas. Então, a gente começou com um estudo do chá verde na obesidade e na esteatose hepática, e hoje a gente avalia os efeitos desse mesmo fitoterápico, o chá verde, no diabetes tipo 1, mais especificamente na doença cardíaca induzida pelo diabetes tipo 1. Vocês começaram então avaliando o chá verde em relação com a obesidade, certo? Vocês conseguiram alguma relação dele diretamente com o controle da obesidade? Essa era uma pergunta que a gente se fazia quando começou a pesquisa com o chá verde, porque na época, lá em 2014, 2015, quando eu comecei essa pesquisa, o chá verde estava ficando muito popular no Brasil, no Ocidente como um todo, já há alguns anos, e estava crescendo muito o uso dele com esse objetivo, de controle de peso. Então ele era vendido por várias marcas, até algumas marcas famosas de fitoterápico, com esse objetivo de controle de peso, como um medicamento milagroso, Sempre surgem medicamentos milagrosos no Oriente e vêm parar no Ocidente e bombam nas vendas. Então o que a gente fez foi tentar responder essa pergunta. Será que o chá verde realmente tem esse efeito no controle de peso de animais obesos com sobrepeso? A gente montou um experimento animal para testar isso. E nesse experimento, então, vocês conseguiram ter um resultado, como que eu posso dizer, verificável, assim? Sim, a gente conseguiu, além da obesidade, o modelo que a gente usou, ele induzia outras doenças secundárias também à obesidade. E uma delas foi a esteatose hepática, que é o que popularmente conhecido como fígado gorduroso, que é um acúmulo muito grande de gordura no fígado. E é uma doença muito comum nos pacientes obesos, em humanos também, mesma coisa. A gente trabalhou com camundongo, de uma linhagem suscetível à obesidade. Então a gente dava uma ração bem gorda para o camundongo, uma ração até bastante gostosa, que vai um monte de comida de humano, vai bacon, chocolate, biscoito de maisena. E aí eles engordavam, e aí a partir disso, depois que eles já estavam obesos, a gente começou a tratar com chá verde. E o que a gente percebeu foi que os animais apenas tratados com chá verde não tinham uma perda significativa de peso, Esse mesmo experimento, a gente testou a combinação do chá verde com uma mudança de hábito alimentar. Então, os animais que já estavam obesos, eles também passaram por uma mudança de dieta. Eles passaram a comer uma dieta menos gordurosa. Seria equivalente a uma dieta mais saudável para a gente, com mais fibras, que é uma dieta padrão para camundongo, uma ração de camundongo. E os animais que mudaram de dieta e tomaram chá verde, ou seja, que combinaram as duas terapias, tiveram uma performance muito melhor na perda de peso, Na verdade, eles perderam peso, os outros animais só com chá verde não chegaram a perder peso. E na esteatose hepática, o chá verde foi bastante eficiente, mesmo sozinho. Mesmo o chá verde, junto com uma dieta gordurosa, o chá verde conseguiu controlar o desenvolvimento da esteatose e conseguiu até reverter o quadro, levando a um fígado normal no final do experimento, mesmo com o animal obeso. E o animal que mudou de dieta, o animal que foi para uma dieta saudável e tomou chá verde, ele teve uma cura completa da esteatose, teve um fígado completamente normal no final do experimento e ainda teve o bônus da perda de peso.
Muito interessante, cara, muito interessante. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Então, vocês tiveram também um grupo de controle, que vocês só colocaram inicialmente a ração mais gordurosa e depois passaram ela para a ração padrão, né? A ração que é tradicionalmente dada aos camundongos. Agora, a diferença entre o grupo que foi tratado com o chá verde e o grupo que foi tratado apenas com a mudança de ração, ela foi muito grande? Ela foi muito perceptível? Depende para onde a gente está olhando. Se for para perda de peso, foi grande a diferença. A mudança de dieta levou a uma perda de peso. Só a mudança de dieta, sozinho. Porém, na esteatose, o grupo do chá verde conseguiu uma melhora significativa, comparado ao grupo que não tomava chá verde e que comia dieta gorda. E a mudança de dieta também levou a uma redução da esteatose, porque você está fornecendo menos gordura para aquele animal pela alimentação, ele consequentemente vai levar a uma redução do acúmulo no fígado, independente do chá, com chá ou sem chá. Mas existiram diferenças entre esses 4 grupos. Então era uma diferença gradual, onde o nosso controle doente, o animal obeso com esteatose, ele tinha uma quantidade muito grande de gordura. Aí depois vinha um animal obeso que tomava chá verde, com um pouco menos de gordura. Já uma diferença. Quando a gente fala em diferença, é uma diferença testada, né? Estatisticamente testada. Depois vinha o grupo que só mudou de dieta, com uma quantidade ainda menor de gordura no fígado. E por último, o animal que foi completamente curado é um animal que mudou de dieta e que tomava o chá verde. Então a combinação das 2 terapias foi mais eficiente do que as outras 2 terapias isoladamente. Caramba, que interessante. Uma coisa que eu fiquei com uma certa dúvida, a preparação do chá verde, ela é a mesma que a gente faz quando toma em casa mesmo? Ou existe um procedimento diferente? Existe algum aditivo que precisa ser colocado para que funcione como um medicamento? Ou são só as propriedades naturais que a infusão mesmo do chá já libera? Bacana essa pergunta. Na pesquisa, existem diversas formas de se preparar o fitoterápico, né? Para fins de pesquisa. É porque quando a gente faz o fitoterápico para pesquisa, você tem que pensar na administração desse fitoterápico para o animal. A gente estava trabalhando com pequenos roedores, camundongos, que são ratinhos não são ratos, né? São camundongos. São mamíferos muito pequenos que cabem na palma da mão. Então são animais muito pequenininhos. Então a forma de administrar esse medicamento na pesquisa varia muito. Você encontra na literatura desde pesquisadores que colocam a folha mesmo do chá moído, misturado na ração, a pesquisadores que fazem injeção intraperitoneal, injeção na barriga do animal, do chá, infusão preparada. E tem grupos de pesquisa que fazem administração via oral, do fitoterápico líquido, do chá por via oral. O que a gente adotou nesse trabalho foi a administração por via oral, que seria a mais próxima da forma com que a gente toma, com que é consumido pelo humano. E a preparação foi também a preparação padrão para você preparar um chá em casa. Então a gente fez um extrato na forma de infusão, ou seja, a gente pega a água, ferve a água, igual em casa mesmo. Mistura uma quantidade de folhas, tá? Isso tudo era padronizado por se tratar de uma situação de laboratório. Mistura uma quantidade de folhas do chá e a gente usou uma marca comercial de chá encontrada em qualquer supermercado no país todo. Mistura lá, deixa infundindo, né? Deixa ela descansando por um tempo, coa, filtra aquele chá e aí ele estava pronto, tá? Para ser tomado pelo animal. Só que por se tratar de uma pesquisa um pouco mais longa, né? Para eu não ter que fazer esse chá todo dia, ir lá e preparar o chá para dar para os animais todos os dias, ele passou por mais algumas etapas de processamento, mas que mantinha as mesmas características químicas dele, tá? Que é o que a gente chama de liofilização, que é a extração da água no material congelado. Então eu pegava aquele chá que eu preparei, congelava ele num -80 e depois eu levava num liofilizador, que é um equipamento que extrai a água do material congelado.
e aí me sobrava um pozinho do chá, tá? Aí a preparação depois era como se fosse preparar um café solúvel, um café instantâneo. Só você misturar na água e tá pronto. Aí eu misturava uma quantidade conhecida desse pozinho, que era uma dose escolhida para a pesquisa, que era de 100 miligramas do chá por quilo do animal. Ou seja, eu ressuspendia aquele pó e aí estava pronto para eu administrar para o animal. Eu administrava via sonda, por via oral. Então todos os dias, durante 35 dias, eu dei o chazinho diretamente na boca de cada animal, nesse experimento. Mas a preparação em si é igual, da mesma forma que a gente prepara o chá para o humano, né? Aquece a água, mistura, coa. Os resultados que vocês conseguiram com esse experimento, eles conseguem ser extrapolados para o nosso dia a dia, para o contato do ser humano com chá verde? A gente consegue transpor esses resultados para o humano, tá? Começando pela dose, a dose que a gente usou, que era de 100 miligramas do extrato de chá verde a cada quilo do animal, ela se transposta para um humano adulto. A gente sempre fala para um humano adulto do sexo masculino com 70 quilos de peso. Esse é o humano padrão para a transposição. Seria de aproximadamente 1,5 litro de chá preparado da forma como o fabricante indica. Você botar o sachêzinho fervida durante 3 minutos. Daria mais ou menos 1,5 litro de chá. Essa é a dose diária, então, que seria feita no mesmo experimento para um ser humano adulto de 70 quilos, certo? Justamente. Interessante, vou fazer isso aí, vou testar esse chá aqui comigo. É uma quantidade muito grande de chá. Eu, pessoalmente, quando eu não tomava chá verde, né? Eu ainda não tomo, mas porque eu não gosto do sabor. Então, assim, para quem gosta do sabor, conheço muitas pessoas que gostam muito de chá verde, e para regiões que têm cultura mais tradicional de consumir o chá verde, é uma quantidade razoável, né? Uma quantidade comum de se tomar. Igual a gente toma café aqui, né? Principalmente a gente que está na pesquisa, café, a gente é movido a café, né? Tomar 1,5 litro de café não é nada absurdo. E em países que têm uma tradição maior em tomar chá, como países do Oriente, os países do Oriente Médio, Turquia também, Inglaterra, alguns países europeus, tá? É tudo o mesmo chá. O chá que a gente está falando é tudo a planta que se chama chá. Não é qualquer infusão, tá? É a planta de chá, que o nome científico dela é Camellia sinensis, que é da onde sai o chá preto, o chá verde, o chá branco, o chá vermelho. Tem vários tipos de chá que saem dessa mesma planta. A diferença é a forma de cultivo ou seriam subespécies diferentes? Não, é a forma de preparo. Não é a mesma espécie, só que a forma de preparo. Por exemplo, o chá branco ele é preparado com folhas jovens. Folhas muito novinhas que são colhidas do pé para preparar o chá branco. O chá verde são já com folhas adultas. O chá vermelho ele passa por uma fermentação da secagem de folhas, né? Você tem métodos de preparação diferentes que vão refletir em composições químicas diferentes. Cada chá desses, por ter composição química diferente, ele vai ter efeitos diferentes sobre essas doenças. A gente estava falando lá da transposição. A quantidade de chá é uma quantidade possível, tá? E o modelo animal escolhido é um modelo que tem um metabolismo muito parecido com o nosso, tá? Não é o mais parecido de todos, mas o camundongo é o animal em que a gente consegue induzir esses fenótipos de uma forma mais fácil e mais viável para a pesquisa. Trabalhar com o camundongo acaba que sai tudo muito barato, né? Porque o animal é muito pequeno, então, ou seja, é menos ração, é menos pessoal para dar conta, é uma infraestrutura menor e o animal é um modelo já validado, muito usado para essas doenças. Existe o impeditivo também da questão ética, né? De se usar um animal, de quantos vão ser usados no experimento. Sim. Todo experimento envolvendo animais na pesquisa, né, passam pela avaliação do comitê de ética, onde eles avaliam tudo isso. O bem-estar do animal durante o experimento, a quantidade de animais que vão ser usados, e tudo isso tem que estar muito bem justificado no projeto, para justificar também o uso desses animais, né?
A gente pode entender que esse é um dos pequenos obstáculos que a gente tem na hora de fazer ciência, né? De realmente aplicar o conhecimento que a gente tem da sala de aula, do nosso campo de estudo. Além desse desafio por se tratar de um animal e tal, você tem que ter todo esse trabalho com o campo de ética. Quais outros desafios você teve nessa pesquisa sua? E você tem, né? Já que ela está em andamento ainda, certo? Sim, hoje essa pesquisa com o modelo de obesidade e diabetes, a gente concluiu a dissertação de mestrado e agora a gente continua estudando terápico, especificamente o chá verde, só que a gente mudou o modelo, a gente está estudando no diabetes tipo 1. Como que foi essa transição entre esses modelos diferentes? Foram questões do laboratório? Foi uma visão pessoal que você teve de projeto mesmo, de ver que aquilo daria mais resultado? Ou foi algo mais natural, quando você viu já estava acontecendo e a pesquisa foi tomando sua própria forma? Não, foi pouco natural. Foi muito por questões de limitações mesmo, mas que abriram possibilidades para um campo bastante interessante, que eu acabei me apaixonando e pretendo seguir essa linha de pesquisa da doença cardíaca diabética por bastante tempo ainda, né, após o doutorado. Só que surgiu por questões de limitação. A ideia inicial da minha pesquisa do doutorado era seguir estudando o modelo de obesidade. Só que a gente não tinha mais no meu laboratório uma infraestrutura e recurso financeiro que atendesse às demandas do projeto que a gente estava propondo. Quais que eram essas demandas? Demandas metodológicas, tá? Então a gente tinha questões em que apenas os métodos que a gente dispunha no laboratório e em laboratórios parceiros não respondiam às perguntas, não eram suficientes para responder as perguntas que a gente estava fazendo. Então a gente chegou num ponto em que a gente tinha que despender de metodologias inviáveis financeiramente para a gente naquela época, né? E metodologias que a gente não tinha experiência prática com aquilo, que teriam que ser aprendidas do zero. Então assim, não que fosse um impedimento por ser algo novo. Eu estava bastante empolgado e até saí de Viçosa para aprender esses métodos. Só que esse projeto não tinha viabilidade financeira para acontecer. Então foi um projeto engavetado. Está guardado, quem sabe, no futuro. E aí a gente começou a olhar para um problema de pesquisa que fosse viável financeiramente e a gente tivesse infraestrutura para desenvolver ele. Então é como se você começasse do zero. Começa a fazer a revisão de literatura novamente, procurando buracos, procurando perguntas que sejam interessantes de ser respondidas, mas com um filtro muito triste na mão, que é o filtro da limitação financeira. Então toda pergunta você tem que olhar e falar, olha, legal a pergunta, mas eu tenho dinheiro para responder isso? Isso é interessante a gente pensar, porque muita coisa da ciência ela demanda um investimento financeiro que, relativamente com questões de gastos estatais, é baixo, mas que faz muita diferença no dia a dia mesmo do cientista, que vai precisar de algum insumo, que vai precisar de algum reagente que tem que correr atrás, e esse reagente específico é muito caro. Você tinha comentado da pesquisa que 1 grama do reagente era R$2.000, não era? Isso, para induzir o diabetes tipo 1, a gente usa um modelo clássico já que se usa de uma droga que foi desenvolvida como antibiótico, só que o efeito colateral desse antibiótico era destruir as células beta do pâncreas. Então você tomava esse antibiótico e ficava diabético. Só que, né, acabou se mostrando uma ferramenta muito importante para a pesquisa dessa doença. Então, com essa droga, a gente aplica a droga no animal, né? Todo mamífero fica suscetível a isso. Só que o modelo que a gente usa ainda são os murinos, né? Ratos e camundongos. E o mais clássico é o rato. Então eu mudei do camundongo, que são mamíferos minúsculos, de 30, obesos chegam a 60 gramas, e migrei para o rato, que é um animal um pouco maior, que pode chegar a pesar meio quilo. E aí a gente aplicou
essa droga, que é para fazer a indução do diabetes, e é uma droga extremamente eficiente para isso. Você aplica ela e 2 dias depois o animal está diabético, com todos os sintomas possíveis. A glicemia passando de 300 miligramas por decilitro e tomando bastante água, urinando muito. Então todos os sinais clássicos do diabetes já estão presentes ali 2, 3 dias depois da aplicação. A partir dali, a gente começou a tratar. Aí a gente divide os grupos e começa a tratar com a substância que a gente está estudando. No meu caso, eu tratei com o chá verde novamente, nessa mesma dose, porque é uma dose praticável por humano. A gente sempre teve essa preocupação de fazer um estudo que pudesse ser transposto de alguma forma para a situação humana, né? Essa pesquisa está acontecendo ainda, né? Vocês estão desenvolvendo, ainda está na fase de experimentação? Não, a fase de experimentação já acabou, foi no início do ano passado. Ela durou 42 dias, que é tempo suficiente para esse animal desenvolver a doença cardíaca decorrente do diabetes, tá? Tudo isso tem que ser pensado na hora de se desenhar o experimento. O que você está estudando, se aquilo é tempo suficiente. Isso foi uma preocupação muito grande na época, porque os animais, o diabetes tipo 1 não tratado é uma doença muito agressiva, com uma taxa de mortalidade muito grande. Então a gente estava com essa preocupação. Será se eles vão suportar essa condição até o desenvolvimento da doença cardíaca? E acontece que deu tudo certo. Resistiram até o final do experimento. É porque a gente sempre tem, a preocupação maior é sempre com os grupos controle. Porque a gente tem o grupo controle saudável, mas a gente tem um grupo controle doente, que não recebe tratamento algum. Não houve mortalidade nesse grupo diabético. E esses animais, todos eles resistiram até o final do experimento e a gente pôde colher os resultados desses tratamentos. Como eu falei, o experimento aconteceu no ano passado e agora eu estou na fase já de escrita do texto final, né? A gente já colheu todos os resultados, o órgão que eu estou estudando, que é o coração, e eu estou na fase de escrita da minha tese para a defesa. Você já tem alguma meta, próximos investimentos nessa pesquisa, algo mais a fundo? Ou se você quer partir para alguma outra ideia, pesquisando ainda o chá verde? Sim, então, essa doença cardíaca ainda é uma doença que não tem tratamento específico e é a principal causa de morte de paciente diabético, a falência cardíaca. Se não me engano, é cerca de 80% a estimativa que a principal causa de morte entre pacientes diabéticos é a doença cardíaca, a falência cardíaca. Só que o tratamento mais óbvio para um diabético tipo 1, que é o diabético que depende da reposição de insulina, seria a reposição de insulina, né? Tipo, vamos injetar insulina no paciente, a glicemia dele vai estar controlada e nenhum mal mais vai acontecer, não vai ter secundária se desenvolvendo a isso. Só que não é bem assim com relação à doença cardíaca. Tem alguns estudos mostrando que até um controle muito correto da glicemia, um controle bem estrito, né, consegue aumentar a morte por doença cardíaca. É um negócio meio bizarro até. Então, assim, o paciente que se preocupa demais em controlar a glicemia com o controle de insulina, ele tem maior chance de morrer de doença cardíaca do que o paciente que não se preocupa. Olha só, meu Deus. Mas o que se busca são tratamentos coadjuvantes. Não estou dizendo que é para parar de tomar insulina quem for diabético, de forma alguma. Mas existem pesquisas hoje buscando um tratamento coadjuvante que consiga resolver essa questão. Um tratamento específico, né? Porque já existem tratamentos para insuficiência cardíaca, para falência cardíaca, porém não são específicos para fisiopatologia do diabetes. Não são específicos considerando as características específicas dessa doença, né? Então o que se busca hoje é isso. E o que eu pretendo dar sequência é buscar esse tratamento nas plantas brasileiras. Ainda nos fitoterápicos, porque os fitoterápicos representam uma grande chance de se encontrar um medicamento eficiente para as doenças. E nas plantas brasileiras, por ser um mundo ainda inexplorado, né?
É a medicina da floresta, né? Vulgarmente a gente falando assim, porque tem muita parte das plantas brasileiras não foram nem sequer testadas em relação a controle de diversas patologias, né? Mudando um pouco de assunto, você sempre teve interesse em trabalhar com pesquisa, em se envolver com academia? Como que foi esse primeiro contato que você teve em querer fazer ciência, em querer desenvolver alguma pesquisa? Olha, eu sempre me interessei por pesquisa desde de criança. Eu tenho Viçosa, eu tenho escrivaninha, um microscópio que eu ganhei com 10, 8 anos de idade. Sempre brincava com aquilo, né, de pegar inseto em casa, de pegar planta e ficar olhando no microscópio, tentando entender alguma coisa que eu estava vendo. E a biologia sempre foi uma paixão. Por motivos diversos, eu acabei seguindo para nutrição na graduação, mas voltei para biologia na pós-graduação. Mas foi por a pós-graduação foi uma escolha não pela pesquisa em si, mas pelo ensino. Sim. Uma vontade de voltar para a sala de aula com o professor e de seguir uma carreira na docência. E a pesquisa sempre vem como um bônus, né? Com isso. Uhum. Difícil no Brasil, a não ser numa carreira de licenciatura, no magistério superior, a pesquisa está sempre acoplada à docência. E eu acabei me apaixonando também, né? Retomando essa paixão pela pesquisa e pela biologia. A gente vai se envolvendo bastante, né, com o laboratório, com todas as situações, acaba tendo aquela graça mesmo de estar vivendo aquilo, de estar trabalhando com algo que a gente ainda não tem certeza de qual é a real influência dele, né, na sociedade. Sim. Tem esse apreço pelo desconhecido também. Encanta muito. Isso, justamente. Mas você poderia falar como que é a vivência mesmo no laboratório, como que foi esse contato com a ciência, como estar dentro do laboratório foi moldando um pouco a forma como você vê as coisas? Ou se isso aconteceu ou não, né, claro. Acontece, né? O contato com a equipe, o laboratório e a pós-graduação faz com que essa equipe seja sempre renovada de tempos em tempos, então a gente tem contato com muitas pessoas e sempre com um prazo definido. Quem entra para um mestrado vai ficar 2 anos, quem fica para o doutorado fica mais 4 anos. Então nesse tempo que eu tô com a mesma orientadora no mesmo laboratório, no mestrado e no doutorado. Estou completando 6 anos de laboratório. Então eu acompanhei muita gente entrando e saindo somente para o mestrado, muita gente para o doutorado, e tenho colegas que me acompanham desde o início do mestrado, estão comigo até hoje lá no laboratório. Então esse contato com essas pessoas e com os professores do laboratório, de outros laboratórios que a gente se envolve, eles moldam a nossa forma de pensar não só sobre pesquisa, mas praticamente sobre tudo, né? Porque é um contato que você tem ali diário, um aprendizado diário sobre várias coisas. Mas é muito interessante mesmo a gente perceber como as interações dentro de um laboratório vão construindo a forma como a gente se relaciona mesmo entre a gente, entre as pessoas que estão no laboratório e a gente com a nossa visão científica. E talvez a última pergunta que eu gostaria de fazer, sem nenhuma pressão, na sua visão, o que é ciência? Tá, essa é uma pergunta bastante filosófica, mas eu entendo a ciência como uma forma de ver o mundo. Não é a única forma de ver o mundo, talvez não deveria afirmar que seja a mais correta de ver o mundo, né? Porque para cada pessoa isso vai variar, são formas diferentes que têm seus pontos positivos, seus pontos negativos, né? Mas é uma forma que a gente está sempre tentando aperfeiçoar, então a ciência permite isso. Você está sempre olhando para os erros e para os acertos e está sempre mudando essa forma de enxergar o mundo de uma forma que deveria ser sempre sem preconceitos, né? Sem dogmas, sem verdades. De forma isenta, analisando os dados e observando os resultados. Justamente. Então, para mim é isso. A ciência é só mais uma forma de ver o mundo.
Perfeito. E eu queria te fazer mais uma outra pergunta. O que você indicaria para os nossos ouvintes que querem trabalhar com ciência, querem se envolver mais com isso? Qual conselho você daria para eles, para que eles possam seguir uma carreira também de pesquisadores? Legal. Primeiro conselho, saiam da universidade que vocês estão se formando. Tenham uma experiência fora de casa, tá? Eu tive algumas experiências fora de casa, fora da UFV, mas toda a minha formação aconteceu aí dentro. Não só dentro do mesmo departamento, eu mudei de departamento, mudei de equipe, e isso faz com que você mude a forma de enxergar as coisas e tudo mais, mas sair do ninho, né, e ir para outra universidade, ou até mesmo ter a experiência de ir em algum ponto da carreira para outro país, é sempre muito positivo também, né? Porque agrega formas diferentes, sai, faz a gente crescer, né? Eu ainda pretendo passar por essa experiência de sair do país, mas quem sabe futuro. Hoje eu ainda vou terminar o meu doutorado em Viçosa. E outra coisa é conhecer ao máximo o que você quer pesquisar. Então, sempre ler bastante, sempre por dentro do objeto de estudo. E é isso, mesmo que você não tenha um objeto de estudo, isso tem que partir de algum ponto. E esse ponto é sempre a leitura, e daí procurar um professor, um grupo de pesquisa que pesquisa aquilo que você gosta. Eu acho que quando você pesquisa dentro de uma área que você gosta, um assunto que te dá prazer em ler, conhecer, isso facilita muito as coisas. É comum ter grupos de pesquisas e professores fechados numa linha de pesquisa que é só aquilo, né? E aí o professor aceita o aluno que queira pesquisar aquele objeto de pesquisa, aquele assunto. Então, primeiro conhecer o que você gosta, o que você tem vontade de pesquisar, de ler, de saber mais, e a partir daí procurar um autor que pesquisa aquilo. Não o contrário, não tentar se apaixonar pela paixão do outro. Isso é tentável a longo prazo. Né? Eu dei muita sorte de encontrar na minha orientadora uma pessoa extremamente aberta a qualquer ideia que eu propunha. Né? E quando ela não tinha condições de orientar naquele assunto, ela me ajudava a buscar outras pessoas, outros co-orientadores para me ajudar naquelas questões. Isso é bacana também. Existem pessoas assim espalhadas por aí, só procurar que acha. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente. E lembrando que eu atualizo no meu Instagram pessoal sempre que sai um episódio novo. Então segue lá, @GeanZen, e confere no site aqui na descrição, que é onde a gente publica todos os nossos episódios e as referências de cada um. Muito obrigado, Luiz, por ter participado com a gente. Foi uma conversa incrível. Divulga as suas redes e os projetos que você está desenvolvendo para o pessoal ficar ligado e já poder acompanhar também. Beleza, eu que agradeço a oportunidade e o convite para estar falando com vocês. Eu acho essas iniciativas de divulgação extremamente importantes e necessárias, né? Principalmente hoje. Os divulgadores científicos estão aí para ajudar a disseminar informação de qualidade, checada, tentar reduzir essa desinformação. Eu vou aproveitar para divulgar que eu também faço parte de uma organização, numa equipe de divulgação científica, né, que chama Instituto Sua Ciência. É uma ONG de financiamento independente de pesquisa científica. Hoje a gente financia algumas bolsas de iniciação científica, mas a intenção é, no futuro, ter dinheiro, verba suficiente para financiar mestrados, doutorados, pós-doutorados, todo tipo de pesquisa possível no país. A gente está começando, que massa. Começamos com iniciações científicas. Então quem tiver interesse, busca lá no Instagram, no Google, no site, no Instituto Sua Ciência. Tem algum link que você quer falar pro pessoal, que a gente coloca na descrição também e deixa aqui fácil pro pessoal clicar. Suaciencia.org é o link do site. De vez em quando sai algum edital novo para bolsa e qualquer pessoa de qualquer instituição pode submeter.
para conseguir a bolsa. Essa é uma iniciativa que surgiu lá na Unifei, com a professora da Unifei, que era coordenadora de um curso de pós-graduação, Química, e via os alunos desistindo do curso por falta de bolsa. Então, assim, igual eu estava falando, mas basta você ter uma ideia muito legal, uma pergunta importante para ser respondida. Você tem que ter o seu salário, a sua bolsa, e você tem que ter financiamento para a sua pesquisa, tem que ter dinheiro para comprar material, para acessar equipamento, outras coisas. Então, o que o Instituto tenta fazer é tentar suprir, pelo menos, essa falta de salário, né? A gente começou pelas iniciações científicas por ser um valor mais barato, que a gente conseguisse atingir mais pessoas. Mas à medida que o Instituto for crescendo, a ideia é ir expandindo esse financiamento. Então, pessoal, segue lá e aproveita a oportunidade, porque, de fato, fazer ciência hoje tá complicado, mas não é impossível e um incentivo é sempre bem-vindo, né? Com certeza. No mais é isso, muito obrigado a todos, muito obrigado ao Luiz que veio aqui, falou com a gente dessa maneira incrível e até mais, até a próxima.